A todos uma ótima tarde, um ótimo domingo, senhor, para a senhora que nos assiste. Eu estava aqui meditando nessa palavra que vai aparecer aí. Diz assim: pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Isso é forte, muito forte. Eu queria que você pensasse, meditasse essa palavra aí, que está aí na tela, e você refletisse. Volta aqui para mim, por favor. Antigamente eu estava meditando, eu estava lendo essa passagem, eu achei interessante, que diz que a gente temos que aprender, né? Foi escrito no passado pelos heróis da fé, até pelo Espírito Santo mesmo, para nos inspirou pessoas, e através desses exemplos, dessas histórias, a gente aprender. Eu vou dar exemplo, ficar mais claro. A gente aprende na história da Bíblia com os heróis da fé, os apóstolos, os profetas, os personagens, né? Esse pessoal que no passado, digamos, sobressaíram, venceram, tiveram exemplo. Eu cito muito o caso de que até o próprio Jesus disse daquela mulher quando ela lavou os pés do Senhor Jesus com aquele perfume, e o Senhor Jesus disse no meio dos discípulos que onde fosse pregado o Evangelho, essa mulher teria que ser lembrada. Olha o exemplo aí. A gente aprendeu, tá? E aprende, até hoje a gente aprende com esses exemplos. E eu estava meditando aqui, eu lembro que antigamente era comum, era normal a gente aprender com os mais velhos, né? Às vezes as pessoas que tinham virtude, tinham coisas boas, positivas, ela dizia, não, isso aqui eu aprendi com meu avô, isso aqui eu aprendi com a minha mãe, com a minha avó, com meu pai. Se eu sou o que eu sou hoje, porque tinha exemplo. E os pais seguiam os exemplos dos seus pais, dos seus avós, e assim foram passando. Quer dizer, um aprendendo com os outros no passado. E o mundo é diferente. Você veja que existia mais harmonia, paz, união. É verdade. Existia mais, era humanidade, né? Hoje em dia, a gente vê, não vou generalizar, mas hoje em dia a gente vê um monte de pessoas que não aprendem nada. Não quer aprender, né? Nada. Ignora, exemplo, ignora as escrituras. Ignora um salmo. Ignora os evangelhos. Ignora a palavra de Deus. Meu Deus do céu. Se está escrito, se foi escrito, está lá escrito. Por que está escrito? É para ensinar a gente. Olha, é assim que você tem que ser como pai. É assim que você tem que ser como filho. É assim que você tem que ser como mãe. Como ser humano. De um para com os outros. Está na Bíblia. Mas por que muitos não aprendem? Sabe por quê? Ignoram o que está escrito. Acham que é balela, acham que isso é bobagem. Estão deixando um ouro, um tesouro, uma pérola, algo, eu diria, mais valioso do mundo, muitas das vezes de lado, na estante, pelos cantos. É verdade ou não é? Ou eu estou falando alguma bobagem? Ou eu estou falando alguma balela?
Então, meu amigo, foi escrito para nos ensinar. Para nos ensinar. Então, graças a Deus, com humildade, eu tenho aprendido muito com a palavra de Deus. Você não tem ideia como eu tenho aprendido. Nos últimos tempos eu tenho mergulhado na palavra. A palavra de Jesus tem me ensinado muita coisa. Muita coisa. Graças a Deus. Louvo a Deus. Louvo a Deus por essas palavras que Deus tem. Está escrito, eu creio que Deus tem nos dado. E eu estou compartilhando com todos. Então vamos praticar, vamos perseverar. Vamos ter bom ânimo, não desista. Por isso que Jesus disse na época dele, para os seus apóstolos, ele disse o seguinte, que no mundo passaríamos por aflições, mas tínhamos que ter bom ânimo. Aí, bom ânimo. Eu sei que não é fácil. Eu sei que tem momentos que nós passamos, que você passa, que a vontade que dá é chutar o pau da barraca. A vontade que dá é desistir, a vontade que dá é parar. A vontade que dá é você, sabe, acabou, mas não faz isso não, tenha bom ânimo. Seja forte. Deus é com você, rapaz. Deus é com a senhora, Deus é com o senhor. E quanto maior for a luta, maior for a dificuldade que você está a passar, maior vai ser a vitória que você vai ter. Agora, pelo amor de Deus, não desista. Pelo amor de Deus, seja forte, seja perseverante. Deus é com você. Talvez hoje você está enfrentando uma luta, faz parte. Amanhã você vai ter uma vitória. Hoje você está vivendo dias ruins, amanhã você vai ter dias bons. É igual inverno e verão, tem dia que é sol, tem dia que é chuva. Agora está um calor danado, estou até suando. Calor bandido. Daqui a pouco vem um frio, daqui a pouco vem chuva. E assim é a vida. Nós temos que aprender a lidar com isso, com a vida, com as fases. E praticar a palavra de Deus, porque nós aprendemos com ela. Principalmente com as histórias dos heróis da fé. Desse pessoal que muitas das vezes apareceu uma vez só, mas uma vez só que ele apareceu tem nos ensinado até hoje. O exemplo de fé, o exemplo de humildade, o exemplo de perseverança e o exemplo de confiança. Sigamos esses exemplos. Porque tudo aqui é uma passagem. Tudo aqui um dia vai acabar. A vida tem um ciclo. E um dia, para mim, para todo mundo vai acabar. Mas quando tivermos imbuído nesse círculo da vida, vamos para cima. Vamos para cima. Não desanimar, vamos lutar. Porque Deus é com a gente. Deus é comigo. Deus é com você. Deus é conosco. Um abraço. Fiquem todos com Deus. E até a próxima.